Povo, a partir de agora, alô Amazonas para todo o estado e para todo o planeta Terra através da sua Crítica Play. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira, você de casa, muito obrigado pelo carinho, por sua audiência, por permitir que o programa do Povão chegue onde você estiver, meu povo querido. Atenção, meu povo querido, me dá agora as imagens que mostram a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos em ação. 3 bandidos presos, um no Ouro Verde, no bairro Coroado, e os outros 2 em um flutuante em Manacapuru. Os policiais conseguiram apreender armas, presta atenção nessas imagens, munições e daqui a pouco todas as informações ao vivo. Mas olha só, aí o momento em que o investigador da Polícia Civil, Geraldo Filho, o Geraldinho, no momento em que ele encontra, olha só o que é que ele vai encontrar dentro dessa caixa, presta atenção o que é que ele tira, um revólver. E aí nessas caixas, várias armas e também munições. No brilhante trabalho da equipe do delegado doutor Cícero Túlio, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos. E aí você viu o momento em que, aí já é em Manacapuru. Em Manacapuru, porque o que é que aconteceu? A polícia, ela foi até o Ouro Verde, no Aleixo, no Coroado, perdão, foi até o Ouro Verde, no Coroado. E aí, simplesmente um dos 2 bandidos fugiram. Nesse momento aí que os policiais chegaram, um bandido foi preso, os outros 2 fugiram, foram para Manacapuru. E aí foram se esconder em um flutuante em Manacapuru. Aí é o momento em que o investigador da Polícia Civil, Geraldo Filho, ele encontra essas armas que estavam nessas caixas e também várias munições, meu povo querido do Amazonas. A arma novinha, como você está vendo, em folha, e novinha em folha. E aí já é nesse flutuante em Manacapuru, onde os policiais conseguiram prender esses 2 criminosos, a equipe do delegado Cícero Túlio. Inclusive, para os policiais chegarem até esse flutuante, eles foram na água, eles foram pela água. O delegado Cícero Túlio com sua equipe, eles foram com a água até o pescoço para surpreender os criminosos. E conseguiram surpreender os criminosos, porque a casa caiu para 3 deles. Daqui a pouco todas as informações ao vivo aqui no programa do Povo Amazonense. Volta aqui para minha atenção. Esposa do narcotraficante João Branco é presa pela Polícia Federal em São Paulo ao tentar embarcar para Barcelona, na Espanha. Sheila, essa daí que você vê na foto, tinha um mandado de prisão em aberto devido ao possível envolvimento dela nas mortes ocorridas em maio deste ano dentro do sistema prisional aqui do nosso estado. Aí você está vendo na imagem, é o João Branco. E essas mortes aí que acabou vitimando 55 detentos. A Sheila é apontada como pivô do conflito que ocorreu entre os fundadores de uma facção criminosa, o marido dela e o outro fundador, o caso que foi revelado em relatório do Departamento de Inteligência Penitenciária. O mandado de prisão da Sheila, e é o João Branco, você está vendo nas imagens, é temporária, ou seja, 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. A Sheila estava no aeroporto de Guarulhos e no momento em que tentava embarcar, a mulher do João Branco, essa aí que você vê na foto, estava com outros familiares. Já estava indo para a Espanha, estava indo para Barcelona. No momento em que recebeu voz de prisão pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes desse caso. E atenção, meu povo querido, volta aqui para mim. Você já imaginou a história? Você está no cemitério. De repente um ente querido, um parente, um familiar, morre, Deus me livre. Aí você está lá no cemitério. E simplesmente quando você sai, você percebe que o seu carro foi arrombado. Me dá as imagens, foi exatamente o que aconteceu no cemitério do Tarumã, onde um homem que estava enterrando a tia, quando saiu do cemitério, simplesmente ele percebeu que o quê? O carro dele havia sido arrombado. Levaram dinheiro e também pertences do carro desse homem, dessa vítima que estava enterrando a própria tia. Isso aconteceu no bairro Tarumã. Que situação é essa, hein? Já não basta a dor da despedida, da saudade de um ente querido, de um parente, da própria tia que esse homem estava enterrando no cemitério do Tarumã. Quando ele saiu, ele percebeu que o miolo estava, na verdade, que o carro havia sido arrombado. Aí quando ele abriu, ele viu que levaram dinheiro e também os pertences. Cerca de R$1.000 parece que levaram. O Bruno Fonseca foi até lá, conversou com essa vítima,
contou essa história e daqui a pouco nós vamos ver todos os detalhes desse caso. E atenção, tiroteio no Mauazinho termina com 3 mortos e 7 baleados. As imagens. Cadê as imagens? Você vai ver, aí você está vendo o momento em que uma das vítimas é socorrida. Tudo aconteceu na Rua Areal, no Parque Mauá, quando os bandidos armados com fuzis foram tomar a área do comércio do tráfico de drogas de rivais. Só que no caminho, os cerca de 20 criminosos encapuzados acabaram encontrando com a polícia. O resultado foi tiroteio e morte. 3 acabaram morrendo e 7 pessoas foram baleadas nesse confronto. E aí você está vendo o momento em que essas pessoas estão sendo socorridas, essas vítimas, porque tudo aconteceu pela briga que tem no Mauazinho, pelo comércio de entorpecentes, o comércio de drogas. E aí, criminosos, traficantes, encapuzados, armados até os dentes com fuzis, eles foram até o Mauazinho e foram reivindicar e foram tomar, na verdade, a área que era dominada por rivais. Só que a polícia ficou sabendo, a polícia foi até o local porque foi apurar uma denúncia de troca de tiros ou disparo de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, bateram de frente com os criminosos, os bandidos começaram a atirar contra os policiais logicamente, revidaram a injusta agressão, logicamente, atiraram contra os bandidos e o resultado disso, 3 mortos e 7 baleados, inclusive um foi preso. Daqui a pouco eu conto essa história, reportagem completa daqui a pouquinho, que o programa está só começando, meu povo querido do Amazonas. Volta aqui. 3 jovens foram presos com armas e drogas no bairro Riacho Doce 2. A polícia informou que um deles deveria estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, só que simplesmente o vagabundo, mistura de vagabundo com boçal, rompeu o dispositivo para enganar o sistema de segurança. Enganou, né? Para enganar não, na verdade enganou, só que não demorou muito tempo porque a casa caiu. Foi assim ou foi mais ou menos assim, hein? Manuela Montenegro, conte-me tudo, não me esconda nada, dedo no play, vai! Inicialmente, um dos jovens foi visto em frente a uma residência em atitude suspeita e na hora os militares partiram para a abordagem. Identificado como Kelton Figueiredo Portillo, de 20 anos, na cintura do jovem foi encontrado um revólver calibre 38 e uma munição intacta. Após uma conversa com os policiais, ele resolveu revelar aonde estariam os comparsas, as drogas e o restante das armas. Mais uma denúncia do Linha Direta, né, do 9428-4400, que informava que no local citado haveria um suposto infrator portando arma de fogo e que ele tinha acabado de sair da penitenciária. Prontamente uma equipe foi deslocada para o local, que ao chegar no local o infrator percebeu a presença policial e tentou empreender fuga, mas a equipe conseguiu capturar, fez a abordagem no mesmo e com ele foi encontrado um revólver, numeração suprimida, e ao ser indagado sobre a denúncia, ele falou que na residência onde ele morava encontrava mais 2 comparsas dele, portando também outro armamento. No local foi feita diligência, né? Prontamente a equipe foi até o local e lá encontrou mais 2 revólveres com numeração suprimida também e algumas munições intactas. Além disso, também entorpecentes, 100 gramas de supostamente maconha, 50 gramas de supostamente ox e 25 gramas de supostamente cocaína. Os comparsas foram identificados como Aldonei Araújo da Costa, de 24 anos, e Alex Bruno da Silva Gama, de 18. Ambos possuem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Já Kelton estava respondendo por um crime no regime semiaberto e deveria estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Porém, o aparelho havia sido removido. 2 deles já possuíam passagem, né? O Kelton tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e o Alex por tráfico de drogas. Agora, um deles era portador de uma tornozeleira eletrônica que teria rompido, é isso mesmo? Isso. O primeiro que foi abordado, né, que foi a da denúncia, que tinha informado que ele tinha acabado de sair da penitenciária e que ele tinha rompido a tornozeleira, né, o monitoramento. Ele mesmo confessou na hora da abordagem que tinha rompido, entregou a tornozeleira quando chegou no local, mostrou lá toda a criminalidade que ele cometeu. Após o flagrante, o trio foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde deve aguardar a audiência de custódia. Kelton deverá regredir para o regime fechado.
E tomara que fique um bom tempo na cadeia. Atenção, 2 jovens foram presos por suspeita de tráfico de drogas. Cadê os 2 aqui? Ih, rapaz, o negócio ficou ruim, hein? Coloca em tela cheia para quem tá em casa. Você conhece os 2? Eu acho que os comentários também é assim, rapaz, não acredito que é ele. Esse rapaz estudou comigo? Esse aí jogava bola aqui? Não é o filho de fulana? Não é o filho de cicrana? Pois é, se envolveu com o mundo do crime e agora a casa caiu. Tudo aconteceu no bairro Grande Vitória, zona norte aqui de nossa capital. Tem? Como, minha diretora? Pois é. Dedo no play, vai! Segundo a polícia, não teve nem como a dupla negar o envolvimento com tráfico de drogas. José Rodrigo de Salima, de 24 anos, foi encontrado com cerca de 100 trouxinhas de oxi e Wanderson Monteiros Farias, de 20 anos, foi encontrado aí com 2 porções pouco maiores, já consideradas aí porções médias de cocaína pela Polícia Militar. O caso aconteceu na Rua Pará, no bairro Grande Vitória, por volta das 5 horas da tarde. E quem explica mais os detalhes é o Tenente-Chefe Carlos aqui da Força Tática, né? Faz parte aí da equipe que atendeu a ocorrência. Como é que aconteceu na situação, Tenente? Quando vocês chegaram no local, como é que essa dupla recebeu a polícia? Foi mais uma abordagem da Força Tática, né, que obteve êxito. Patrulhamento aí nos locais de alto índice de criminalidade, que ao avistar os 2 indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem presença policial apresentaram um certo nervosismo, prontamente a equipe desembarcou para fazer essa abordagem. No momento da revista, com um deles foi encontrado dentro de uma sacola 104 porções de supostamente oxi. E com o outro dentro do bolso foi encontrado 2 porções já maiores, né, médias, de supostamente cocaína, foram encaminhados para o DIP para procedimentos. Mais 2 que vão ver o sol nascer quadrado, cadeia deles e vida que segue. Lente nervosa, você sabe quem é o Daniel? Não sabe quem é o Daniel? Pois eu vou te contar quem é o Daniel. O Daniel é esse aqui, ó. Me dá a imagem do Daniel aqui. Em tela cheia, por favor. O Daniel se passou por jardineiro. E o que é que ele fez? Ele se passou por jardineiro, entrou na casa da vítima e simplesmente amarrou a vítima e depois roubou. Tudo aconteceu no mês passado, na zona oeste de Manaus. Só que o seguinte, o Daniel imaginava o quê? Deu legal pra mim, deu tudo de bom. Amarrei a vítima, levei tudo e ninguém me pegou. Aconteceu mês passado. O tempo passou, a equipe do 21º DIP colocou o time em campo e a casa caiu para o Daniel. Reportagem completa da Nádia Saldanha, põe na tela. Daniel Soares de Almeida, de 35 anos, estava foragido da Justiça desde o dia 22 de junho de 2019. Os policiais civis do 21º Distrito Integrado de Polícia, que fica na zona oeste de Manaus, conseguiram cumprir esse mandado de prisão por roubo qualificado. O fato aconteceu contra uma idosa de 68 anos na rua Santa Isabel, que fica bem próximo à Avenida Brasil, no dia 22 de junho. Daniel, como era conhecido pela vítima até então, foi até a casa dela, bateu na sua porta, oferecendo adubo. Mas ele não estava sozinho, ele estava com uma mulher ainda não identificada. Então ele ofereceu esse produto como de costume e já tinha realizado outras 3 vezes serviços de jardinagem. Ela comentou que já tinha adubo suficiente e que não precisava mais de nenhum produto, mas ele insistiu. Inclusive adentrou a residência dessa senhora e pediu água. Quando ela voltou com a água na mão, ele anunciou o assalto. Ele estava com uma peixeira que tirou da cintura. Eles foram, então, até o quarto da vítima. Segundo as investigações, ele estava devendo a um traficante aqui do bairro da Compensa. Então, ele já foi com essa intenção. Ele pediu ajuda, inclusive, da sua comparsa enquanto ele estava revistando e tirando todos os objetos que vinham pela frente. Ele pediu ajuda da sua comparsa para que amarrasse essa senhora. Então, eles pegaram todos os pertences e fugiram. E agora, Lente Nervosa? Você já sabe quem é o Daniel?
Sabe quem é o Daniel? Pois é, esse Daniel aí não presta não. Tem um amigo meu, Daniel, que é gente boa pra caramba, mas esse aí não presta não. Me traz aqui o Alisson Mota. Cadê o Alisson Mota? Alisson, você está no 12º Distrito Integrado de Polícia. O que é que aconteceu por aí? Muito bom dia pra você, meu amigo. Conta a tua história que o povo quer saber. Bom dia, Mário César Filho, e bom dia a todos os telespectadores do Alô Amazonas. Nós estamos na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para falar sobre a prisão de 3 homens que integram uma quadrilha que rouba veículos aqui na capital e também atua no tráfico de drogas. As prisões foram feitas aqui mesmo na capital e também no interior do estado. Um homem foi preso no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste. Já os outros 2 suspeitos foram presos em um flutuante que fica na zona rural do município de Manacapuru. Junto a esse trio criminoso, a polícia conseguiu apreender várias drogas, armas de fogo e também apreender esses 3 veículos que nós vamos mostrar para você aí de casa agora. Esse Onix preto aqui com a placa clonada, esse outro Onix mais ali à frente, que inclusive está sem a placa, e esse outro carro, que é um veículo importado, não é um carro que costuma ser roubado por criminosos, que é esse Toyota aqui, branco, que também tem a placa clonada. Para você aí de casa e para você, Mário César Filho, que não lembra, essas prisões, na verdade, são um desdobramento de uma operação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos que ocorreu na semana passada, onde um homem e uma mulher foram presos também com armas, drogas, e essa dupla, inclusive, agia em assaltos a residências, ou seja, eles roubavam os carros, usavam esses veículos nos assaltos e também adulteravam esses carros para que os veículos pudessem ser utilizados em outras ações criminosas. Daqui a pouquinho, uma coletiva de imprensa deverá ter início aqui na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos para falar de fato sobre a prisão desses 3 suspeitos e indicar se ainda existem outros integrantes dessa quadrilha que ainda não foram presos. A qualquer momento, Mário César Filho, eu volto a falar ao vivo com você para dar mais detalhes sobre essa história. Mário. Pois é, viu, Alisson Mota? Enquanto o Alisson tá aqui, me coloca em tela cheia um vídeo que mostra o momento, porque é o seguinte, tudo começou no Ouro Verde, quando os policiais chegaram na casa, e aí encontraram o quê? Nessas caixas que você tá vendo aí com o investigador Geraldo Filho, encontraram armas e munições. Armas e munições. E aí, um foi preso na hora, os outros 2 fugiram para Manacapuru em um flutuante. Os policiais foram atrás e essas imagens que você está vendo é o momento em que os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos chegaram até os criminosos. Então, 3 criminosos foram presos. E aí, volta lá para o Alisson Mota novamente, as imagens ao vivo agora aí, você está vendo? Ô, Alisson Mota, então foram recuperados, a polícia conseguiu recuperar 3 carros, 3 ou 4 carros, você mostrou, tem como você mostrar novamente, que vai que algum proprietário aí de veículo, né, que tenha sido roubado, que tenha sido furtado aqui em nossa capital, porque todo dia roubam um carro aqui, furtam um carro aqui, aqui em Manaus, e vai que alguém consiga reconhecer esse carro, inclusive um deles aí, ou todos, não sei, tem a placa clonada, é isso, Alisson Mota? Repete novamente, por favor, repete, por favor. Exatamente, Mário César Filho. De acordo com informações repassadas por agentes da Polícia Civil, esses 3 veículos aqui foram apreendidos junto a esse trio criminoso preso durante essa semana. Este primeiro veículo aqui, que é esse Onix preto, de placa PHN 6820, de acordo com as informações da Polícia Civil, teve a sua placa adulterada, ou seja, essa placa aqui é clonada. Já este outro Onix aqui, já com uma cor verde musgo, não tem placa, ou seja, ainda não tinha sido de fato adulterado por essa quadrilha. Já este outro carro aqui, que também foi apreendido, é a mesma situação do primeiro veículo, Mário César Filho. A placa também foi adulterada, foi clonada, ou seja, os criminosos agiam realmente para dificultar o trabalho da polícia e para usar esses veículos em outras ações criminosas, como nós mostramos na semana passada. Eles roubaram o veículo, utilizaram esse carro para ir até uma residência no bairro Parque 10 e assaltar uma família. A Polícia Civil deverá dar mais
mais detalhes sobre essas apreensões e sobre as prisões durante a coletiva de imprensa. Mário, eu volto a falar com você com todos os detalhes, com todas as informações que são quentíssimas. Mário. Claro, claro. Olha, inclusive o seguinte, o Alisson Mota ainda não começou a coletiva de imprensa, né? Só que o Alisson Mota, ele que com suas fontes e tudo, pela experiência que ele tem ao longo dos anos contando essas histórias, ele já pôde adiantar para o telespectador aqui do Alô Amazonas essas informações, né, Alisson? Que esses 3 carros aí, acredito, Alisson, que esses carros, não sei se você já tem essa informação, se não tiver também a gente entende que a coletiva ainda vai começar. Esses 3 carros, então, foram encontrados no Ouro Verde, não é isso? No Ouro Verde e no Coroado. Ou foi em Manacapuru? Acho que o Alisson não tá me ouvindo. Tá me ouvindo agora, Alisson Mota? Acredito que esses carros, então, foram encontrados... Agora eu estou ouvindo alto e claro, Mário César. Pois é, esses carros, então, não sei se você tem essa informação. A gente não tem ainda a informação de... À vontade, prioridade é sua. Nós ainda não temos a informação de fato, Mário César Filho, de onde esses 3 veículos foram apreendidos, mas eu acredito que pela dificuldade do acesso não tenham sido apreendidos neste flutuante na zona rural de Manacapuru, muito menos na sede do município. Eu acredito que esses veículos apreendidos que estavam em posse desse trio criminoso foram encontrados ali no conjunto Ouro Verde mesmo, no bairro Coroado, na zona leste da capital, mas somente a Polícia Civil poderá confirmar de fato essa informação para a nossa equipe de reportagem. Mário. Tá certo. Agora uma coisa me chamou a atenção, viu, Alisson Mota? Não sei se você consegue mostrar aí, que não sei quem é que tá com você aí registrando, mostrando essas imagens aí. Esse carro, o carro que é importado, é o carro que tá com placa clonada, não é isso? O carro importado, o branco. Pede para o nosso repórter cinematográfico. Exatamente, Mário. É esse carro aqui, um veículo Toyota Yaris de placa PHT 1E33. Essa placa, de acordo com as informações da Polícia Civil, é uma placa adulterada por essa quadrilha que é especializada em roubo de veículos ali naquela área do bairro Coroado, do conjunto Ouro Verde. Posteriormente, usavam esses veículos em ações criminosas, ou seja, trata-se realmente de uma organização criminosa, Mário, onde cada um tinha uma função específica. Tinham suspeitos que roubavam esses veículos dos seus respectivos proprietários, tinham os suspeitos que faziam a adulteração e clonagem de placas e chassis dos veículos e, posteriormente, tinham os criminosos que usavam os carros para roubarem residências aqui na capital. Mário, essas, de fato, são as informações preliminares sobre essas prisões desta quinta-feira, na verdade, prisões que ocorreram durante essa semana, que são um desdobramento de uma operação realizada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos desde a semana passada, quando uma mulher e um homem foram presos também no Coroado, na zona leste da capital. Mário. O Alisson Mota, muito obrigado pelas informações. Pede para o nosso repórter cinematográfico continuar mostrando esse carro branco, que uma coisa me chamou a atenção. Pode deixar em tela cheia, pode me tirar do ar. Uma coisa me chamou a atenção nesse carro branco, nessa placa. Essa é a placa nova, que é a placa Mercosul. Não era essa placa que era muito difícil, praticamente impossível de clonar? Que falaram tanto, não só aqui, mas em outros estados também, em todo canto falaram que o seguinte, essa placa aí do Mercosul é muito difícil de clonar, que ninguém consegue clonar, porque vai facilitar, porque isso, porque aquilo, tá aí, ó, tá clonada aí a placa aí. E isso me chamou bastante atenção, porque esses criminosos, eles descobrem novas formas de cometerem seus crimes, de clonar placa, de adulterar chassi, infelizmente, inclusive até de falsificar documento de veículos. Infelizmente isso acontece aqui. E o trabalhador, o cidadão de bem, que comprou esse carro, que lutou, que ralou, simplesmente não sabe onde o veículo está, que o veículo foi roubado, foi furtado e está aí esse carro que com certeza pertence a alguém, mas a placa está clonada. Muito obrigado pelas informações, Alisson Mota. Volta aqui para mim, daqui a pouco eu volto com o Alisson, porque agora é coisa boa. Você aí, meu amigo, já garantiu seu diploma? Ainda não? Então não perde tempo, se liga nessa dica da Unip, a instituição certa para você entrar com o pé direito no mercado de trabalho. Afinal, na Unip você conta com professores qualificados e o ensino de alta qualidade, tudo isso em uma estrutura completa para a sua graduação
E você tem acesso a tudo isso pagando a partir de R$ 139,00 por mês e R$ 50,00 pela matrícula. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139,00 e R$ 50,00 da matrícula. É a sua chance de concluir sua graduação sem dívidas com a melhor relação custo-benefício do mercado. E na Unip as inscrições são gratuitas no site aquivocêpode.com.br ou então você pode ligar. Pega o telefone e liga no 0800 725 0045. Unip, aqui você pode. Em Maués, 3 pessoas foram presas durante a operação policial por suspeita de roubo e tráfico de drogas. As informações agora na tela da audiência com ele, Geandro Soares. Segundo a Polícia Militar, só esse ano já foram registrados pelo menos 12 assassinatos na terra do Guaraná. A maioria foi execuções por causa de dívida de drogas e disputa de grupos criminosos pelo comando do tráfico na cidade. Durante o 3º dia da operação, uma guarnição da PM realizava patrulhamento pela zona oeste de Maués quando avistou um trio em atitude suspeita. Durante a abordagem em revista policial, os militares encontraram com o Diego Pinheiro, o Paulo Azevedo e o Pedro Lucas Azevedo 51 trouxinhas de maconha tipo skunk, além de um monitor e 3 caixas de som que haviam sido roubados. Esse trio foi conduzido para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués para os procedimentos cabíveis e deve responder por tráfico de drogas e roubo. Lembrando que a população de Maués pode denunciar o comércio entorpecente na cidade, ligando para esse contato do Linha Direta da PM. E atenção, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Coroado. Eita, meu povo do Coro, o negócio tá complicado. A polícia chegou até ele após uma denúncia por roubo. O suspeito até tentou fugir, mas os PMs o cercaram e a casa caiu. Caiu ou não caiu, hein, Nádia Saldanha? A princípio se tratava de uma denúncia de roubo de veículo, mas os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária identificaram Marcos Andrei Costa Cruz, de 21 anos, tendo em sua posse outros materiais ilícitos, entre eles droga, aparelhos celulares e joias em geral. Como essa denúncia chegou a esses policiais? Foi através de uma abordagem. O proprietário de um veículo foi assaltado no bairro Petrópolis e ele veio perseguindo os suspeitos até neste ponto, na Rua Amazonas. Quando o veículo entrou naquelas proximidades do Beco Amazonas, que fica ao lado do SPA do Coroado, ele percebeu que um deles tinha saído do carro e o outro estava fazendo a guarda desse veículo. Ele saiu pelas ruas aqui pedindo ajuda e encontrou uma viatura da 11ª Companhia Interativa Comunitária que estava fazendo um patrulhamento de rotina. Essa história acabou muito além desse roubo de veículo. Tenente, então, a princípio se tratava de uma denúncia de um roubo de veículo, mas chegando ao local vocês perceberam que se tratava de uma pessoa experiente que já poderia ter outras passagens por roubos, até mesmo por conta desse material que foi apreendido. Conta pra gente como é que foi essa situação. O que aconteceu foi o seguinte, o proprietário de um veículo nos informou que o veículo dele havia sido tomado de roubo no bairro de Petrópolis e que ele havia seguido os infratores e que eles haviam estacionado o veículo dele no Beco Amazonas. Diante disso, ele deixou uma pessoa olhando lá no local e nos procurou, que passávamos nas proximidades e diante da informação, ao chegarmos lá no local, um dos infratores se encontrava próximo do veículo e ao avistar a presença da polícia, ele evadiu-se lá do local. E fizemos buscas e localizamos um infrator com a mesma característica. Ele refugiou-se numa residência e ao adentrarmos na residência, ele ficou deitado numa cama, enrolado em um lençol, como se estivesse dormindo. Fizemos a abordagem nele e questionamos se a residência era dele. Segundo ele morava naquela residência, fomos fazer busca, encontramos no local material ilícito, drogas, 3 celulares, a quantia de R$ 1.390
que, questionado, segundo ele, não era dele. Diante da materialidade, foi dado voz de prisão dele e conduzimos ao 14º para as providências cabíveis. Além desses R$ 1.390 em dinheiro, da pedra de cocaína, vocês encontraram outros materiais celulares, cordão, anéis, pulseira? Sim, havia outros materiais. Morava na residência, mas dizia que não era dele. Diante disso, foi feita a apreensão de todo o material e entregue na delegacia para que o delegado tomasse as providências cabíveis. Amanda Morim ao vivo agora. Amanda Morim, muito bom dia para você. Que onde você está e que informações você tem daí, minha amiga? Olá, Mário César Filho, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Alô Amazonas. Nós estamos aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, para falar especificamente da Operação O Destoque. Ontem mencionamos aqui no programa sobre essa operação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Inclusive, um piloto de uma aeronave do Amazonas estava sendo investigado. A informação que se tem é que ele estava aqui na capital amazonense, mas eu aqui conversando com o delegado, o diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado, o Sival Barroso, a informação que se tem é que esse piloto, identificado como Daniel Zanotto, de 38 anos, é natural de Santa Catarina e já estava sendo investigado, viu, Mário César Filho, pela Polícia Civil de lá e inclusive fugiu aqui para a capital amazonense. Vocês cumpriram o mandado de prisão e também o mandado de busca e apreensão ontem pela manhã. Como é que foi feito esse trabalho? Bom dia, delegado. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Alô Amazonas, programa que a gente assiste com frequência. E o que aconteceu foi que esse cidadão, ele já era traficante envolvido em organização criminosa lá no estado de Santa Catarina. E na comarca de Chapecó haveria esses dois mandados a serem cumpridos, de busca, apreensão e de prisão contra ele. Então ontem, a partir das 4h30 da manhã, nós fizemos campana na porta do Aparte Hotel que ele estava hospedado aqui, de luxo, aqui em Manaus, ali no Vieira Alves. E como ele já fazia parte dessa organização criminosa, e ele já sabia do envolvimento dele e da investigação lá em Santa Catarina, então ele resolveu vir para Manaus, como ele mesmo disse aqui no depoimento, para tentar uma vida nova. Só que a gente já tem áudio dele traficando uma grande quantidade, 50 quilos para um traficante chamado Taylor Júnior, lá na comarca de Chapecó, e dentre outros, né? E aqui no Amazonas, como ele não conseguiu em trabalho de piloto, ele tem essa carteira, essa habilitação, essa profissão de piloto, mas não estava exercendo no aeroclube, nem empresa nenhuma. Ele estava simplesmente traficando aqui na comarca. Então a gente iniciou essa investigação em parceria com a Secretaria de Inteligência e a Polícia Civil de Santa Catarina e obtivemos êxito na prisão desse indivíduo, onde durante a busca a gente ainda achou balança de precisão, uma quantidade de droga que ele estaria comercializando, inclusive para alguns outros pilotos aqui que serão chamados em breve do aeroclube. O que chamou a atenção, Mário César Filho, é que no momento que os policiais estavam na casa dele, eles encontraram drogas e ele no depoimento foi muito tranquilo, né? Alegando que realmente ele participava desse crime. Ele foi tranquilo até o momento que ele percebeu que a gente tinha realmente materialidade de provas contra ele, né? Através de algumas mensagens de WhatsApp interceptadas no ano de 2018 ainda, porque essa investigação iniciou-se no meio do ano passado contra ele. Então, quando ele percebeu que a gente já tinha as respostas para perguntas que incriminariam ele resolveu usar do silêncio, mas como eu expliquei para ele só se prejudicou ainda mais, porque as provas agora vão falar por si só. Daniel, delegado, muitas pessoas devem estar se perguntando como é que vai ficar a situação do Daniel Zanotto, de 38 anos. Ele estava sendo investigado em Santa Catarina, em participar aí dessa comercialização de entorpecentes e aqui na capital também estava cometendo esse crime. Ele vai ficar em algum presídio aqui ou ele vai para Santa Catarina? Como é que vai ficar? Então, ele está à disposição da Justiça de Santa Catarina. A gente está fazendo todos os interrogatórios, todas as determinações que nos chegam através dos e-mails institucionais, né, as perguntas em si de quem realmente investigou toda essa situação. E, num primeiro momento, ele vai ficar aqui à disposição do departamento, do DRCO,
ele pode ter a prisão dele convertida em preventiva, que a gente está aguardando isso ainda da Justiça, mas nesse primeiro momento ele vai ficar aqui porque a partir da extração dos dados dos eletrônicos dele, então vão surgir vários outros interrogatórios, vários outros questionamentos que ele precisa responder, né? E várias pessoas envolvidas com ele, tanto aqui no Amazonas como em outros estados, como você já citou, que é Mato Grosso do Sul, que o Mato Grosso do Sul foi a casa dele durante mais de 5 anos, quando ele saiu de Chapecó. Então é toda uma estrutura montada pelo Brasil que utilizavam essas linhas aéreas regionais. Muito obrigada, viu, delegado, pelas suas informações. Parabéns aí ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que estava trabalhando em conjunto com a Polícia Civil de Santa Catarina. 20 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisões foram cumpridos na quarta-feira em Santa Catarina. Essas diligências que aconteceram em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e aqui no Amazonas. A polícia conseguiu chegar até esse piloto, identificado como Daniel Luiz Zanotto. Agora ele vai ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você, Mário César Filho, aí no estúdio do Alô Amazonas. Muito obrigado pelas informações, Amanda Amorim. Daqui a pouco eu volto com a Amanda com outras informações. Tem como deixar a imagem do Daniel aí em tela cheia? Por favor, a imagem do Daniel. Esse que é o piloto que a polícia conseguiu prender. Inclusive, segundo eu entendi, segundo também você ouviu, conforme você ouviu que o delegado conversou com a nossa Amanda Amorim, outros pilotos também poderão ser ouvidos. Será que tem envolvimento de outros pilotos com o Daniel? Ele que foi preso, acusado de tráfico de drogas. Volta aqui para mim me dar as imagens lá do Mauazinho, porque o tiroteio do Mauazinho terminou com 3 mortos e 7 baleados. Aí você está vendo o momento em que as pessoas estão socorrendo essas vítimas. Tudo aconteceu na Rua Areal, no Parque Mauá, quando bandidos armados com fuzis foram tomar a área do comércio do tráfico de drogas de rivais. E aí no caminho, o que é que acontece? A polícia foi até o local, porque foi atender um chamado. A polícia foi atender um chamado de disparo de arma de fogo. Quando chegou ao local, encontrou com cerca de 20 homens encapuzados, 20 criminosos encapuzados que simplesmente atiraram contra a polícia. Resultado disso, tiroteio e morte. 3 bandidos mortos, 7 pessoas baleadas. E aí você está vendo as imagens do momento em que essas pessoas são socorridas. Foi uma gritaria total, foi uma correria total lá no Mauazinho. Atenção, meu povo querido do Mauazinho, a quem eu mando um abraço agora. O negócio lá no Mauazinho, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que é complicado em relação ao tráfico de drogas. Daqui a pouco eu comento sobre esse caso, volta aqui para mim. Agora vamos falar do Amazonas da Sorte desta semana. Ganhar um carro é ótimo, agora imagina ganhar um carro, mais uma moto, mais muito dinheiro, hein? Bom demais, hein? Confere a premiação do Amazonas da Sorte do próximo domingo. Roda VT. Dê adeus ao busão com a premiação do Amazonas da Sorte. Tem carro, mais moto e mais dinheiro, maninho. Neste domingo, o Amazonas da Sorte tem uma Toro automática, mais uma CB Twister e mais 20 mil reais. É prêmio que não acaba mais. E ainda tem 5 mil no primeiro prêmio, 7 mil no segundo e 10 mil no terceiro prêmio. Não perde tempo, garanta já o seu. Ao adquirir o Amazonas da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Adquira seu Amazonas da Sorte pelo site e pelo aplicativo. Certificado de contribuição Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Viu aí, meu povo? É uma Toro automática, mais uma Honda Twister, mais 20 mil no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. É isso mesmo que você ouviu, é uma Toro automática, mais uma Twister, mais 20 mil para você mudar de vida e realizar os seus sonhos. Ainda tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio. Adquira também o seu Amazonas da Sorte através do site www.amazonasdasorte.com.br ou baixe o aplicativo do Amazonas da Sorte que está disponível para o seu smartphone. Mais uma forma para você adquirir o seu certificado do Amazonas da Sorte e concorrer a uma Toro automática, mais uma moto Honda CB Twister 250 cilindradas, mais 20 mil no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. E você acompanha os sorteios do Amazonas da Sorte todos os domingos aqui na TV A Crítica a partir das 8 horas da manhã. Certificado de contribuição Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. O motorista de aplicativo foi assaltado por 2 criminosos armados. O que é que os bandidos falaram para a vítima? Falaram que o carro seria usado para matar membros de uma facção criminosa rival. Você acredita nisso? O negócio está banalizado, o negócio está...
Eita, meu povo querido. Jéssica Oliveira conta como tudo aconteceu agora, vai. Essa história aconteceu na noite de domingo por volta de 11 horas. Alfredo Ramos estava trabalhando como motorista de aplicativo quando recebeu uma corrida. Seria do centro até no bairro Flores. O Alfredo pegou duas pessoas, dois homens. Quando chegou no destino, essas duas pessoas disse que lá não era o local, que era numa rua mais na frente. Prontamente, um motorista foi até essa rua. Só que chegando lá, ele foi surpreendido por esses dois suspeitos. Os dois estavam armados. A gente está aqui com a vítima, a gente vai conversar agora com o Alfredo, vai contar mais detalhes. Alfredo, você nem suspeitou de nada quando você pegou esses dois criminosos? Como que foi tudo isso, Alfredo? Começou quando eu já estava indo para minha casa e eu direcionei a corrida para aquela redondeza da Cidade Nova. E como eu estava indo para lá, eu peguei essa corrida. E quando eu cheguei aqui no destino, tinha algumas pessoas aqui bebendo ainda. E o rapaz que solicitou, ele falou para mim, olha, eu pedi esse aplicativo para esses dois rapazes aí, porque o celular deles descarregou. Aí eu falei, tudo bem. Quando eles entraram, eu peguei e abaixei os 4 vidros e iniciei a corrida. Quando vocês chegaram, nesse destino, no endereço que eles pediram, o que aconteceu exatamente, Alfredo? Olha, o que aconteceu foi que aonde eles iriam ficar estava tendo um festival, né? Acredito eu que eles viram que ali não era o local ideal, né? E eles falaram, olha, aqui é mais à frente, o rapaz colocou o local que não era esse, é mais à frente. Eu, tudo bem, e eu fui. E ele foi me dando as coordenadas, né? Quando chegou lá na Travessa Brasil, ali entre Flores e Parque das Nações, ele pegou e falou, essa casa aqui. Aí quando eu finalizei a corrida, o que estava do meu lado, que ele era um pouco mais forte, puxou um 38 e o que estava atrás me deu uma gravata e puxou uma pistola. Daí eles me puxaram para trás, me jogaram no chão, o que estava do lado assumiu a direção, o que estava na direção, ele falando para mim, olha, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada contigo. Já o que estava atrás, que eu acredito que ele deveria ser menor de idade, ele já era mais violento. Agressivo. Pisava na minha cara, pisava na minha cabeça, me dava coronhada aqui na minha costa e eu não vi mais nada. Eu só via eles me agredindo, dizendo que era para mim ficar quieto, que só ia usar meu carro para fazer execuções de membros de outras facções. Quando eles falaram isso, o que passou pela tua cabeça? Pensei muito nos meus filhos. Olha, gente, nesse momento o Alfredo está emocionado, com a situação, mas aí um motorista de aplicativo que foi alvo desses criminosos. Infelizmente aconteceu uma situação muito trágica, bateram muito nele, inclusive levaram o carro. Por isso que o Alfredo chamou nossa equipe de reportagem para denunciar esses criminosos e pedir ajuda da população para recuperar o veículo, porque também é muito necessário para você, Alfredo? Sim, justamente. Ele é o meu sustento. Eu vivo há 2 anos nesse meio de serviço de aplicativos. Eu só queria reforçar a população que não venha solicitar a corrida para terceiros, porque isso é um assunto muito grave, porque a gente presta um serviço de boa qualidade. Então, só reforçar para a população não fazer mais esse tipo de ação, porque os criminosos estão fazendo isso agora. Eles chegam num determinado local, se passando por cliente e alegam que não tem o celular descarregou ou que está sem internet ou algo para... Feito uma desculpa, Sim, justamente, isso mesmo. Não foram esses 2 criminosos que pediram a corrida, Foi um outro terceiro, mas ele não tem a ver com nada. Como que foi? Seria porque o celular desses 2 criminosos estava descarregado? Essa foi a desculpa deles? Sim, foi o que o rapaz que solicitou me informou. Porque até depois que eu feito o boletim de ocorrência, a gente voltou aqui de novo e esse rapaz se encontrava aqui ainda, essa pessoa que solicitou, E eu falei para ele, olha, aquelas pessoas que você solicitou o aplicativo, eles levaram meu carro, eles me assaltaram. Foi quando ele tomou um susto também, pediu desculpa e nós fomos na delegacia.
Agora, Alfredo, você pediu aí ajuda da população, né? E também já alertou para, né, as pessoas que utilizam aí os motoristas de aplicativo não pedirem corridas, né, para terceiros. Qual que é a placa do carro? Qual era a cor? Tinha algo diferenciado nele? Divulguei. Sim, o meu carro ele é cinza, né? A capazinha do retrovisor do lado esquerdo, ela tá sem aquela capa de proteção. Tá amassado um pouco a porta do lado esquerdo. E eu quero pedir também que as pessoas que puderem colaborar, né, divulgando ou então mesmo denunciando para a polícia, ou então ligando para o número 91730803 para que meu carro seja recuperado, porque é dele que eu vivo, né? Alisson Mota ao vivo, cadê o Alisson Mota? A prioridade é sua, fica à vontade, amigo. Pois é, Mário César Filho, nós estamos dentro da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Nesse momento, o delegado titular da especializada, delegado Cícero Túlio, está dando detalhes sobre a prisão dos 3 suspeitos que são integrantes de uma quadrilha que rouba veículos aqui na capital, posteriormente adultera esses carros e utiliza esses veículos em assaltos às residências. Tratam-se do Adames Pinheiro, de 26 anos, o Antônio José da Silva e do Marcos Sanches de Souza. Lembrando que o Marcos Sanches de Souza, é cunhado do Yuri Frazão, que foi preso na semana passada junto a uma mulher em decorrência das mesmas diligências que investigam essa quadrilha, essa organização criminosa que atua aqui na capital. Vamos conversar agora com o delegado titular para ver o que ele tem a dizer de fato sobre essas prisões. É uma quadrilha grande, pelo menos 20 pessoas estão envolvidas diretamente no núcleo operacional dessa quadrilha, e agora as investigações vão continuar juntamente com os colegas do 12º Distrito Integrado de Polícia, a Seccional Centro-Sul, e vamos também trocar informações com os colegas do DENARC para que possamos aí capturar todos os envolvidos nesses crimes aí que vem acontecendo na região leste de Manaus. Delegado, nós estamos ao vivo para o Alô Amazonas. Só para a gente explicar melhor para quem está em casa nos assistindo, quem foi preso primeiro? Foi o Marcos, e depois como é que foram as diligências até capturar todos os integrantes desse trio criminoso? Existia um trabalho de monitoramento em relação ao Marcos, e o Adames e o NG, que é o Antônio. Tínhamos conhecimento de que eles haviam rompido as suas tornozeleiras eletrônicas porque pretendiam se evadir aqui do Distrito da Culpa. O Marcos estava programando se evadir da capital amazonense na manhã de ontem. Estávamos fazendo um monitoramento durante ainda a madrugada, conseguimos encontrar o Marcos, onde foi realizada a abordagem. Com ele foi encontrado uma quantidade expressiva de entorpecente. Durante as ações policiais, ele nos informou que o Adames e o NG haviam acabado de se evadir de lá do Ouro Verde e estariam em direção à zona rural de Manacapuru. Então empreendemos esforços e diligências no sentido de se deslocar à região da zona rural de Manacapuru, onde foi possível encontrá-los em poder de armas de fogo e demais entorpecentes num flutuante situado lá na zona rural. Eles ainda tentaram se evadir, pularam no rio, foi necessário que as nossas equipes adentrassem no leito do rio e graças a Deus conseguimos aí êxito na sua captura. Infelizmente não houve troca de tiros, porque se houvesse, com certeza eles não estariam sendo apresentados aqui para a imprensa. Vou pedir para o delegado permanecer aqui com a nossa equipe, inclusive afastar um pouco mais aqui para não atrapalhar os outros colegas. Delegado, o Adames Pinheiro, de 26 anos, foi apontado pela Polícia Civil como o chefe do tráfico de drogas ali no Conjunto Ouro Verde, nas proximidades do bairro Coroado. Bem, o histórico criminoso que conseguimos aí apurar daquela região dá conta de que inicialmente quem comandava aquela área seria o Velhinho. O Velhinho é um velho conhecido da polícia, foi preso inclusive em poder de 150 quilos de entorpecente. Após a prisão do Velhinho, ele colocou à frente dos negócios o cidadão conhecido como Big Joe, o Antenor, juntamente com sua mulher. Ocorre que o Big Joe começou a ser um pouco mais conhecido naquela região e tentou se desvencilhar dessa situação, colocando à frente dos negócios criminosos o Adames, que já foi preso diversas vezes e é um criminoso altamente periculoso. E aí, então, a partir dessa alçada criminosa, ele ficou conhecido lá como o líder daquela região e responsável por fazer o recolhimento do tráfico de drogas e repassar os lucros financeiros para o Big Joe. Agora, delegado, essas armas que nós estamos vendo nas imagens tratam-se de um revólver calibre 38, várias munições, uma espingarda calibre 28. Todo esse material foi apreendido no flutuante aí na zona rural do município de Manacapuru ou no Ouro Verde no momento da prisão do Marcos. Sim, no momento em que efetuamos a prisão do Marcos, foi possível pegar em poder dele uma quantidade expressiva de entorpecente. Ele avisou para a nossa equipe que essas armas estavam lá no Ouro Verde, que teriam sido levadas em posse do Adames
e do NG que estavam aí com receio de serem presos naquela região, haja vista que as diligências foram intensificadas naquela área após a prisão do Yuri Frazão. Então nos deslocamos a Manacapuru, onde foi possível prender esses criminosos em poder dessas armas de fogo. Inclusive tem um caderno de anotações do tráfico que aponta aí uma movimentação nos últimos 10 dias de aproximadamente R$70 mil. A gente pode também mostrar para a imprensa para que seja divulgada essa informação. Inclusive, esse caderno aponta essa movimentação de R$70 mil em 2 semanas de atuação dessa quadrilha no tráfico de drogas, delegado. Ou seja, em 15 dias eles eram capazes de movimentar uma quantia tão grande. Sim, pelo menos essa quantia aí foi apurada a partir desse caderno de anotação, que foi o único caderno de anotação que foi encontrado em poder deles, né? Mas acreditamos, inclusive, que a movimentação financeira dessa organização criminosa ultrapassa aí a cifra de R$500 mil por mês. Haja vista a expressividade aí, a periculosidade dos agentes, que operam não só no tráfico de drogas, como eu disse, como também realizando assaltos a residências e também roubos de veículos. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Nesse momento, os 3 suspeitos estão sendo apresentados aqui na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Da esquerda para a direita, Mário César Filho, nós temos o Adames Pinheiro, de 26 anos, ele que foi apontado como o chefe do tráfico ali no conjunto Ouro Verde, nas proximidades do bairro Coroado, na zona leste da capital. Ao lado aí, no meio, nós temos o Antônio José da Silva, que é um dos suspeitos também que atuava nesse segmento de roubar veículos, tráfico de drogas e também assaltos às residências. E, por último, nós temos o Marcos Sanches de Souza, que é cunhado do Yuri Frazão e foi o primeiro a ser preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Ele, inclusive, que depois que a casa caiu pro lado dele, Mário, logo informou para os policiais civis que o Adames e o Antônio José teriam fugido para o município de Manacapuru, na zona rural. Os policiais civis prontamente saíram em diligência atrás desse trio criminoso que integra uma quadrilha de pelo menos aí 5 pessoas, já são 5 pessoas presas que integram essa quadrilha especializada em roubar, adulterar veículos e posteriormente usar esses carros em assaltos na capital. Aqui na mesa acabaram de colocar o caderno de anotação referente aos ganhos dessa quadrilha com o tráfico de drogas. Esse caderno que também foi apreendido pela Polícia Civil durante as diligências, assim como os veículos, os 3 veículos que foram apreendidos e também essas armas de fogo. Como o delegado Cícero Túlio já explicou para a nossa equipe de reportagem, esse caderno mostra que a quadrilha movimentava em pelo menos 2 semanas uma quantia de aproximadamente R$70 mil só com a venda de entorpecentes. Então, trata-se realmente de uma organização criminosa, uma organização que praticamente dominava o tráfico de drogas ali no conjunto Ouro Verde, nas proximidades do bairro Coroado, na zona leste da capital. Lembrando, Mário César Filho, para você e para quem está em casa nos acompanhando, que esse é um desdobramento das 2 prisões que foram feitas na semana passada, cerca de uma semana. Uma mulher e o Yuri Frazão foram presos, essa mulher que inclusive guardava os materiais roubados por essa quadrilha, já o Yuri que tinha a função mesmo de ser o criminoso que ia até essas residências para assaltar. Uma família no Parque 10, no conjunto Xangri-Lá, foi vítima dessa quadrilha, eles foram feitos reféns. Inclusive, nós temos vídeos muito fortes que mostram a ação da quadrilha, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro dessa residência. A polícia rapidamente investigou esse caso e aí conseguiu chegar até esses 2 suspeitos. Depois disso, as investigações continuaram, um desdobramento dessa operação, e as informações eram de que esses 3 suspeitos que nós estamos mostrando para você agora estavam envolvidos nessa ação, estavam envolvidos com essa quadrilha. Nós vamos, inclusive, tentar ouvir esses suspeitos agora para saber de fato Alisson Mota, você me ouve, Alisson? A participação desses criminosos. Esse aqui é o Marcos Sanches de Souza. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Marcos, você confirma a participação, confirma integrar essa quadrilha de fato? Marcos não tem nada a dizer para a equipe? Bom, o silêncio, ele preferiu o silêncio. Mário César Filho, mais um suspeito aí preso pela polícia. Durante os assaltos eles costumam agir com muita violência, durante o tráfico de drogas também, mas aqui, quando são apresentados, eles preferem o silêncio, até mesmo para evitar que eles falem alguma coisa que os complique diante de um juiz. Aqui a gente mostra novamente as armas de fogo que foram apreendidas, uma espingarda calibre 28,
um revólver calibre 38, várias munições intactas e aqui o caderno de anotações referente à renda quinzenal dessa quadrilha. Mário César Filho, eu deixo o espaço aberto para você fazer qualquer comentário, qualquer tipo de pergunta. Mário. Renda quinzenal, viu? Pois é. Ô, Alisson Mota, não sei se você ainda está aí com o delegado Cícero Túlio, mas enquanto você se aproxima do delegado Cícero Túlio, né, que justamente é o delegado titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, pergunta para o delegado Cícero Túlio, ô Alisson Mota, como é que foi o momento em que os policiais chegaram até esse flutuante? Porque a informação que eu recebi, não sei se o delegado consegue confirmar, a informação que eu recebi foi que os policiais tiveram que surpreender esses criminosos com a água até o pescoço. Então foi muito difícil para chegar nesse flutuante. Essa questão da operação em si, se você puder detalhar com o delegado Cícero Túlio e, logicamente, estenda aí os meus parabéns ao nosso delegado Cícero Túlio, Alisson. Mário César Filho, o delegado está um pouco ocupado nesse momento aqui conversando com os agentes da Polícia Civil, mas daqui a pouquinho eu já vou falar com ele sobre essa situação, mas as informações que nós temos a respeito dessa situação, já vou conseguir falar com o delegado aqui agora rapidamente, Mário. Delegado, o Mário quer saber como foi de fato o momento em que os policiais chegaram nesse flutuante. Como é que foi esse momento? Bem, inicialmente a gente estava fazendo um trabalho de monitoramento em razão dessa quadrilha, já vista que tomamos conhecimento de que eles haviam rompido as suas tornozeleiras eletrônicas com vistas a se evadir da cidade de Manaus. Então, inicialmente, fizemos uma campana na região do Ouro Verde, foi possível encontrar o Marcos. No momento da abordagem, foi percebido que ele estava em poder de uma quantidade expressiva de entorpecente. Ele confidenciou para a equipe que o Adams e o NG haviam acabado de fugir daquela região e estavam se deslocando no sentido de Manacapuru, onde foi possível aí realizar a captura dos outros dois integrantes. Agora, delegado, foi preciso que a polícia surpreendesse esses criminosos por meio da água. A gente recebeu essa informação, vários vídeos, inclusive. Eles precisaram ter acesso pela água para, de fato, surpreender esses criminosos e evitar a fuga? Sim, durante a ação policial foi necessário que as equipes adentrassem no leito do rio para que efetuasse aí a captura do Adams. O Adams que estava se vangloriando, dizendo que a Polícia Civil não ia prender ele. Inclusive, pelo fato de se encontrar lá naquele município de Manacapuru, ele acreditava que a polícia não ia chegar nele. Pro azar dele, a equipe da DRFV, juntamente com os colegas do 12º DIP Seccional Centro-Sul, empreenderam esforços e conseguimos aí retirar mais um criminoso de alta periculosidade das ruas de Manaus. Delegado, existe a suspeita de que mais pessoas integrem essa quadrilha? As investigações continuam? Sim, as investigações vão continuar. Acreditamos que se trata de uma quadrilha com bastante pessoas aí envolvidas nessa organização criminosa. Inclusive, foi apurado que na semana passada criminosos a mando do próprio Adams estariam aí coagindo populares daquela região, solicitando imagens de câmera de segurança para identificar policiais, dizendo que iriam assassinar esses policiais a mando do Big Joe, né? Aí é só mais uma prova de que a polícia não vai parar enquanto não realizar a prisão e captura de todos eles. A gente não vai baixar a cabeça para esses criminosos e é uma prova viva aqui de que a primeira opção sempre é a captura. Infelizmente não houve troca de tiros, porque se houvesse troca de tiros, muito provavelmente eles não estariam sendo apresentados aqui. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Mário César Filho, essas foram as informações dadas pelo delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, doutor Cícero Túlio, que fez aí essa operação e retirou 3 criminosos das ruas, armas de fogo e conseguiu apreender um caderno que detalha, de fato, todo o trabalho feito por essa organização criminosa. Realmente, o crime organizado. Mário César Filho, todas as contas aqui, todos os valores referentes a renda quinzenal. Lembrando que em 2 semanas a quadrilha movimenta cerca de R$ 74.500 referente à venda de entorpecentes ali na área do conjunto Ouro Verde, nas proximidades do bairro Coroado, zona leste da capital. Mais pessoas devem integrar sim essa organização criminosa. Mário César Filho, as investigações devem continuar para de fato identificar esses suspeitos e posteriormente prendê-los. Mário. Alisson Mota, mantenha a imagem desse caderno aí, da anotação aproximada, por favor, no zoom. Mantenha essa imagem pra gente. Olha, os policiais, para chegar até esses criminosos, eles foram com água pelo pescoço e surpreenderam os bandidos, como eu recebi a informação. E aí você tá vendo esse caderno, que é a anotação do crime.
tudo que eles movimentam em 2 semanas. Isso aí é a famosa ilusão. Ilusão. R$ 74.500. Aí você, nossa, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que o seguinte, eles acham que isso aí é tudo na vida. Aí a casa cai e acabou tudo. Acabou tudo. Foge da polícia, não dorme direito. Isso é a vida? Isso é a vida? Você que está acompanhando, eu tenho certeza, você cidadão de bem, você prefere se balançar na sua rede no final da tarde, de um sábado, você prefere ficar tranquilo. Você viu lá que eles estavam no flutuante? Você prefere para o flutuante se divertir com sua família, ficar descansado tranquilamente? Ou você prefere ficar como esses bandidos aí que movimentam isso tudo, mas não tem paz? Esse dinheiro aí, que eles movimentam, que é muito dinheiro, sim, muito dinheiro em 15 dias, que leva à conclusão que eles movimentam mais de R$100 mil por mês com esse crime que aterroriza aqui. Só que isso aí é às custas de muita dor, de muito sofrimento de inocentes, de mortes, de assaltos, de furtos. Esse dinheiro aí maldito, amaldiçoado, esse dinheiro aí é fruto de muita dor. E esses caras não têm paz. Eu estou falando aqui é com jovens, porque o Paulo França, você que está chegando aqui agora, Paulo França, esses jovens que são todos os dias atraídos para o tráfico de drogas, vão nessa ilusão. Olha, R$74 mil é uma doce ilusão, não é isso, Paulo França? Porque depois a casa cai, é preso e essas pessoas não têm o nosso bem mais precioso, que é o quê? A paz e a tranquilidade, não é isso, meu amigo? Bom dia, Mário César, telespectador, telespectadora. Mário, com a sua simplicidade, entendeu? E falando com o coração, principalmente, entendeu? Você faz uma verdadeira radiografia. E ao mesmo tempo que faz a radiografia, faz um alerta. E além de um alerta, você faz um clamor, entendeu? Para a juventude não ser seduzida, sabe? Pelo canto da seria, da criminalidade, sabe? Das drogas, entendeu? Dessa vida que pretensamente seria uma vida tranquila e calma e serena, e não vai ser nunca, entendeu, Mário? Você é apenas uma pontinha, R$74 mil, você dobra num mês, eles faturam em torno de mais de 100 mil até R$150 mil. Mas daqui a pouco, como você falou, a casa cai e aí a situação fica realmente tenebrosa, sabe? Às vezes para eles próprios, para as famílias, entendeu? As famílias que ficam às vezes desesperadas e tem uma dependência às vezes direta, sabe? Com esse tipo de situação, entendeu? Uma dependência também, e eles fazem e desfazem dentro de casa, porque as famílias às vezes dependem, entendeu? Desse tipo de atividade. Às vezes tem alguns que até falam, vou trabalhar, entendeu? Estou saindo para o trabalho. Mas é esse tipo de situação e não é nunca. Mário, essa radiografia que você faz mostra o verdadeiro Brasil, entendeu? Um verdadeiro Brasil que o pessoal está se inquietando, entendeu? Com uma série de problemas, com uma série de situações, entendeu? Que dizem que ameaçam a estabilidade, entendeu? Democrática do país. Isso tudo que ameaça o nosso Estado democrático de direito, Mário. Sabe, as pessoas não se aperceberam, entendeu? Da seriedade. E você, entendeu? Com essa sua simplicidade, entendeu? Mas com responsabilidade, buscando a verdade, buscando um alerta para a juventude, você diz claramente, entendeu? O que é hoje, entendeu? Esse chamamento, entendeu? Que o jovem recebe e dizer, olha, aqui vai ser tudo tranquilo e fácil. E não vai ser, Mário. Lamentavelmente. Eles contam parte da história, né? O lado bom que não é bom. O lado bom que não é bom. Porque você conquistar tudo isso aí dessa forma... Sim, é verdade. O que é que acontece, Paulo França? Hoje o jovem, eu não falo jovem, mas a sociedade como um todo, ela está imediatista. Sim. Em que ponto? Em todos. Às vezes aconteceu alguma coisa lá no bairro Malazinho. E aí fica todo mundo, às vezes, lá no meu Instagram. Cadê? Vocês não vão falar? Cadê? Cadê? Eles querem a tempo e a hora. Calma, a gente vai apurar.
a gente vai alertar, porque a gente esclarece, não confunde. Às vezes, o jornalista ele fica apressado para dar informação e acaba cometendo um erro. Uma barrigada, às vezes. Uma barrigada, é uma informação errada. E aqui a gente não quer isso, então as pessoas estão imediatistas. Calma. Querem a tempo e a hora. Não querem esperar. E principalmente os jovens, as imagens aí, ó. Pode deixar em tela cheia. E aí os jovens acabam pegando o quê? Os atalhos. Perfeito. Verdade. Ele não se contenta em ganhar R$ 1.200, ele não se contenta em ganhar R$ 900, ele quer ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil, ele quer andar de carro importado, ele quer morar num apartamento bom. Não é assim? É assim. E aí ele não quer pagar o preço, não quer trabalhar. E muita gente vai trabalhar a vida toda e não vai conseguir andar num carro importado. Essa é a realidade do nosso país, é um país desigual, mas nem por conta disso as pessoas, a maioria dos brasileiros, se envolvem com o mundo do crime. Aí acaba pegando o atalho, a pressa de ficar rico. Não, eu vou fazer só isso aqui, depois eu paro. Esse dinheiro aqui eu vou investir assim. Eu já ouvi, ao longo dos anos, desses 10 anos contando histórias, eu já conversei com traficantes, já conversei com assaltantes em off. Quando acabou a entrevista, eles me relatando tudo. Eu disse, cara, isso é ilusão. Tu dorme tranquilo? Não. Não tem uma pessoa que eu tenha conversado que eu pergunto, e é até importante também nossas equipes de reportagem perguntarem, você consegue dormir tranquilo? Nenhum consegue. É insônia, é a mãe e o pai chorando, se tem mulher, a mulher com medo, é fugindo toda hora, não fica mais que 2 meses em uma casa, já vai para outra, é com medo de amanhecer com a boca cheia de formiga. Isso é La Paz? Isso é La Paz? Não tem dinheiro no mundo que pague a sua paz. Não tem dinheiro no mundo que pague a sua honestidade. Mário César, e tem um ponto importante aí, é que muitos jovens até, depois que vê que a coisa não é, entendeu, tão maravilhosa como pintavam, o que eles tentam? Eles tentam sair do mundo do crime. E já vi jovens dizerem claramente, se você sair, você morre. Sabe, se você sair, você morre. Então a gente tem que estar muito atento. É um desafio para todos nós. É verdade. Em Parintins, um detento do semiaberto confessou o assassinato de Manuel Tavares, que foi morto a facadas após uma briga entre os dois. E outro homem de 31 também foi preso suspeito de tentar matar 2 seguranças. Então são 2 histórias aí, não é isso? Dedo no play, vai. Em 5 dias, 2 tentativas de homicídio e 2 assassinatos foram registrados em Parintins. No caso da morte do Manuel Tavares, de 32 anos de idade, conhecido como Manuel Maluco, que foi assassinado a facadas na rua Chico Simões, no bairro Itaúna 1, a polícia encontrou o suspeito do crime, que é o Pablo Silva, de 26 anos. O Pablo confessou a autoria do assassinato e alegou que agiu em legítima defesa. Como ele não estava mais em situação de flagrante, por enquanto vai responder pelo crime em liberdade. Fizemos algumas diligências, conseguimos identificar o autor das facadas que vitimou o rapaz lá. Entramos em contato com a família, ele não estava dormindo em casa, ele estava assustado. Mas ele se apresentou, já não tinha mais flagrante, ele foi ouvido, confessou o crime, disse que agiu em legítima defesa, mas tem algumas controvérsias aí, ouvimos algumas testemunhas que falam que não foi, os familiares dele também deram depoimento dizendo que ele foi em casa, se armou e voltou para o local onde ele tinha tido um desentendimento com a vítima e no local deferiu três facadas que mais tarde veio a óbito a vítima. Tivemos no local também, nos informou que jogou a faca usada no crime dentro da água. Lá no local as casas são todas palafita. E o delegado está fechando o inquérito já com a autoria já conhecida. Ele já tem passagens aqui também por roubo, estava em liberdade condicional, é condenado. Agora vai responder mais esse homicídio. E vai esperar a justiça chamá-lo para ser ouvido. O investigador José Maria Castro também comentou sobre a prisão do Nelsinho Manaim, de 31 anos de idade, suspeito de dupla tentativa de homicídio. Ele, segundo a polícia, tentou matar terçadadas 2 seguranças de uma casa de show na Rua Larga do bairro Itaúna 1. Verificou-se que ele já responde também por outra tentativa de homicídio.
Os populares seguraram ele, agrediram, ele estava bastante machucado. E por ele já ter o antecedente de uma tentativa de homicídio, ele foi para a audiência de custódia e a juíza manteve a prisão dele, já que ele já responde o homicídio. Agora ele vai responder por mais 2 tentativas de homicídio. Você já conhece o Gigachip pré-pago da Vivo, que vem com a internet em dobro, não é verdade? Pois é, agora ele tem uma grande novidade, o WhatsApp limitado também para fazer ligações à vontade, sem contar que os primeiros 15 dias são totalmente grátis, não dá para ficar de fora, né? Olha só, com a internet em dobro você faz um monte de coisas, vê sua série preferida, escuta música, acessa e posta nas redes sociais e muito mais. Com WhatsApp limitado, você pode fazer muitas ligações para quem quiser, enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos sem descontar da sua franquia. Tudo isso com a qualidade e velocidade do 4.5G da Vivo. Não se esqueça, os primeiros 15 dias são grátis, isso mesmo. Você vai ficar mal acostumado, com tantas vantagens. Compre agora o seu Gigachip. Vem para o pré da Vivo, aproveite essa oferta incrível. Para saber mais, acesse vivo.com.br/Gigachip. Presta atenção nesse caso. Você é mãe, você é pai. Você já imaginou o seguinte? Você manda o seu filho para a escola. Aí você pensa o quê? Tá bem, tá tranquilo. Só que é o seguinte, em Manacapuru, o papai e a mamãe que manda o filho para uma determinada escola, sabe o que é que acontece lá? Simplesmente, isso aí já acontece há muito tempo. Já acontece há muito tempo. Essa não é a primeira, nem é a última. Em Manacapuru, alguns vagabais júniors, amando dos vagabais, dos adultos dos vagabais, estão vendendo drogas. Ei, drogas. É isso mesmo que você. Erison Araújo vai contar tudo aqui na tela da realidade. Dedo do Play, vai. Um homem foi preso dentro de uma escola estadual aqui do município de Manacapuru, portando droga. A gestão da escola notou a presença desse homem, uma presença estranha, caminhando nos corredores, indo em direção à cantina. A gestora acionou a Polícia Militar e uma equipe do GETAM, que é o Grupamento Tático de Ações em Motocicletas. Os policiais do 9º Batalhão foram até o local. Nesse momento, o homem estava na cantina como quem não quer nada, esperando tocar o sinal para o intervalo da merenda. Então, quando os policiais chegaram, fizeram a abordagem nesse homem e encontraram com ele 17 trouxinhas supostamente de oxi e 7 trouxinhas supostamente de maconha, além de uma porção grande supostamente de cocaína. O suspeito foi identificado como Felipe de Oliveira Ferreira, de apenas 19 anos. Detalhe que, de acordo com os policiais, ele estava com uma mochila, supostamente para facilitar sua entrada dentro da escola estadual. Bom, Felipe foi levado para a delegacia do município de Manacapuru e autuado por tráfico de drogas. E no local, ele deve permanecer à disposição do Poder Judiciário. Mantenha a imagem aí, isso. Esse é o Felipe, o homem que foi preso com drogas dentro de uma escola em Manacapuru. Dentro das escolas. O tráfico de drogas não está apenas nas áreas periféricas, nas áreas mais afastadas da cidade. Não está mais. O tráfico de drogas não está apenas nas classes mais baixas, menos favorecidas da população brasileira. Não está mais. Infelizmente, o tráfico de drogas está em todo canto. O tráfico de drogas, eu vou repetir, está em todo canto. Para você ter uma ideia, até no avião presidencial, no avião militar, encontraram o quê? Pode voltar aqui para mim. Encontraram o quê com ele? Uma mala com drogas. Em todo canto, o tráfico de drogas está instalado. Ao redor das escolas estaduais e tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita proteção também para bandido.
Sabe o que era para acontecer? Você quer ver uma coisa? Passe numa escola, principalmente no horário assim da saída. Da entrada nem tanto, mas da saída. Fica um monte de mala sem alça, fica um vagabalzinho lá, que nem aluno da escola é e tem contato com todos os estudantes. Começa a estranhar isso aí. Tô mentindo? Tô mentindo? Fica lá ao redor da escola, sempre tem. Um que não estuda na escola, mas conhece todos os alunos da escola, fica por ali. A polícia, aí quando a polícia passa, e tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Meu pai sempre falava daquele tempo, viu, Paulo França? Daquele tempo em que você tava de bobeira na rua e passava o policial e falava assim: ei, vem cá, tá fazendo o que aqui? Tu estuda aqui? Não, então vai pra casa. Circula, circula. Era assim ou não era, Paulo? Mário, e eu me deparei com uma situação em que uma diretora de uma escola, não vou nem citar o local nem de onde era, para resguardá-la também. E ela se preocupava com os seus adolescentes, com os seus estudantes, né? E aí o pessoal da área, entendeu? Esse nó cego vagabundo que vive das drogas, começaram a intimidar, ameaçar a integridade física dessa diretora, entendeu? Ameaçar mesmo, entendeu? Olha, a senhora está se intrometendo numa área que não é sua. E é uma área assim, Mário. Aqui, inclusive, eu queria fazer uma convocação, entendeu? Até um desafio, um chamamento, entendeu? Para que os professores, entendeu? Família, entendeu? A sociedade se engaje num grande mutirão de salvação desses jovens, Mário. Desses estudantes, entendeu? Porque é importante o trabalho, por exemplo, que os religiosos realizam, porque se não fosse isso, meu Deus do céu, eles não estariam resguardados. Então, está na hora, sabe, da gente despertar. O que o Congresso Nacional quer, Mário? Descriminalizar a maconha, entendeu? Fazer com que o usuário que tenha 25 trouxinhas, ele não seja mais traficante, seja só usuário, quer dizer, um absurdo, entendeu? Tem que discutir com a sociedade. Nós não podemos estar à margem, nós não podemos nos esquivar dessa grande responsabilidade. A gente ou faz isso, entendeu? Inclusive com todo o respeito, professores, entendeu? Eu sei da importância que vocês têm. Essa coisa vai buscar, às vezes, lá dentro da escola, sabe? Eles são tão sórdidos que eles querem lidar, entendeu? Com a falta de experiência de um jovem, de um adolescente, para querer dizer, vem para cá, que esse mundo é maravilhoso. E não é. Jovem, com todo o respeito. Não entra nessa porque é uma conversa furada, Mário. E você fala do Vagabal Júnior, ainda agora você fala do Vagabal velho, entendeu? Caquético, decrépito, que quer chamar o jovem, entendeu? É o chamado, é um bando de bode velho, entendeu? Esfarrapado aí que também quer infelicitar a nossa juventude. E não vai infelicitar, não. Não vai infelicitar porque nós estamos de atalaia, estamos de prontidão para esse tipo de combate, sabe? De desafio que nós temos que ter, enfim. Cadeia nele, vida que segue e troca aqui. Um grupo de pessoas invadiram o estabelecimento onde ficam 5 caixas eletrônicos. Segundo a polícia, o grupo queria a fiação da agência para vender o cobre dos fios. Eita! Ô, Diego Cativo, que história é essa, hein? O caso aconteceu aqui na Avenida Altaz Mirim, mais conhecida como Grande Circular. Segundo os funcionários de um posto de gasolina que fica aqui próximo do local, eles avistaram um grupo de pessoas entrando nesse local aqui, que faz parte de uma agência bancária. A meta desse grupo era levar a fiação, tanto que eles quebraram o forro do local e puxaram todos esses fios. Segundo a polícia, os policiais da 9ª SICOM que estiveram aqui no local, a meta desse grupo era vender os cobres desses fios. Alguns caixas eletrônicos acabaram sendo danificados porque eles são interligados no sistema da fiação aqui do local. Um ar-condicionado que ficava nesse local foi levado. Segundo o gerente aqui da agência bancária, ele informou para a nossa equipe que o local é bastante visado, porque nas redondezas tem bastante usuário de drogas. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Meu amigo, o negócio tá desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Eles querem o cobre para vender. E quem compra tem que cair também. Tem que cair também. Eita. Vou falar um negócio aqui. Pra você já imagina. No dia 21 de junho,
Antes disso, me dá as imagens lá do Mauazinho. Atenção, meu povo do Mauazinho. Meu povo querido do Mauazinho. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que essa área é dominada pelo tráfico de drogas. Ontem, a polícia recebeu um chamado. Disparo de arma de fogo lá no Mauazinho. A polícia foi até o local e encontrou mais de 20 criminosos armados até os dentes, com fuzis, encapuzados. E aí eles receberam a polícia como? A balas. Houve uma troca de tiros. O resultado disso foi o quê que você está vendo aí nessas imagens? 3 bandidos mortos, 7 pessoas baleadas, 7 pessoas feridas. Aí você está vendo, foi uma correria total. O momento em que essas pessoas estão socorrendo essas vítimas, socorrendo essas pessoas que se feriram nessa troca de tiros, nesse confronto entre polícia e bandido. E o resultado, como eu bem disse para você, 3 mortes e vários feridos. Daqui a pouco eu te conto essa reportagem completa, está sendo preparada, todos os detalhes. Calma que a gente vai esclarecer, a gente não vai te confundir. Volta aqui para mim. No dia 21 de junho, a nossa equipe foi até a casa do José Lima. Cadê a imagem do José Lima? A imagem dele, por favor. Aí. Você lembra do José Lima? Ele tinha um câncer raro e, infelizmente, a informação que eu trago é que ele não resistiu ao tratamento e morreu. Na época, a família solicitou ajuda material e financeira. Agora não é diferente. A esposa e a irmã do seu José, que não resistiu, não têm condições de voltar para a Tefé. Por isso, conta com a solidariedade do povo aqui de Manaus. Meu povo querido, grave esta frase no seu coração para a sua vida. A sua vida toda, guarde. Eu guardei e eu faço jornalismo com essa frase no meu coração. Chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam. Põe na tela que o povo quer saber. Dor e saudade. Há pelo menos 20 dias, a nossa equipe de reportagem veio até esta casa que fica no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital, para contar a história do seu José de Lima, de 47 anos. Ele estava bastante debilitado por conta de um câncer e veio junto à família, mulher e filhos do município de Tefé para se tratar aqui na capital. Durante a nossa visita, nós mostramos que esse senhor não conseguia, inclusive, andar. Ele ficava o dia todo deitado nesta cama e contava com uma cadeira de rodas em péssimas condições. Depois da reportagem, várias doações foram feitas. Pessoas que ligaram e se compadeceram com a história do seu José de Lima acabaram doando várias fraldas descartáveis, cadeiras de rodas, colchões, cadeiras de balanço. Mas, infelizmente, o seu José não resistiu. No último domingo, depois de várias complicações, ele acabou falecendo aqui na capital. A família dele agora luta para tentar voltar ao município de origem, mas a situação financeira não é nada boa. Janaína, depois da nossa visita, o quadro de saúde dele piorou bastante. Sim, no dia que vocês vieram, ele já estava muito debilitado, né? Aí, quando foi 2 dias depois, ele passou mal, eu tive que levar ele para o hospital, para o SECOM, ele ficou 5 dias internado. Foram 4 meses que ele ficou aqui comigo, né? 4 meses de muito sofrimento mesmo. E eu sem saber o que fazer com ele, que eu fiquei assim de mãos atadas, sem saber o que fazer, porque a gente tenta de tudo quanto é jeito para... levando ele para o médico, e se a gente pudesse dar a nossa vida por ele, a gente tinha dado, porque meu irmão, ele sofreu muito, ele sentia muitas dores e a gente sem saber o que fazer, né? Felizmente, a solidariedade acaba aí atravessando várias barreiras e todo esse material que foi doado para o seu José de Lima, de 47 anos, não vai ser um material perdido, e sim reaproveitado para ajudar outras pessoas que estão precisando. Nós vamos fazer a doação do que foi arrecadado, as fraldas, a cadeira, né? As cadeiras que a gente
conseguiu, vai ser tudo repassado para aquelas pessoas que realmente precisam também, né? Inclusive, eu quero agradecer imensamente todos que se disponibilizaram e ligaram. E no dia, foi tanta gente ligando, eu não consegui atender todo mundo. O seu José de Lima, de 47 anos, trabalhava no município de Tefé, em uma comunidade, na verdade, que fica a 4 horas desse município, como agricultor, junto à sua esposa. Mas, é claro, o seu José, que fazia ali a maior parte do esforço, da força física, e realmente essa falta de mão de obra na família tem prejudicado bastante a esposa dele, que ainda continua aqui na capital com os filhos. E nós vamos falar com ela agora justamente sobre essa luta que ela vem enfrentando aí para driblar a dificuldade financeira. Dona Antônia, infelizmente, apenas saudades, mas a vida tem que continuar e está difícil. Na verdade está difícil mesmo. Pela segunda vez eu volto nessa rede para pedir ajuda de quem puder ter essa gratidão para me ajudar, que no momento eu estou pedindo ajuda de quem puder me ajudar, e eu agradeço muito a Deus. Deus recupere todas as pessoas que nos já ajudaram e volte novamente me ajudando, quem tiver a boa vontade, que eu tenho que retornar para o meu setor para ver as minhas coisas que ficaram por lá. A senhora está aqui em Manaus com 2 filhos, né? Um menino, uma menina, lá em Tefé, a sua filha mais velha. A senhora quer voltar para o município, mas são muitas as dificuldades, né? Principalmente em conseguir a passagem. É difícil, porque para nós vir de lá, foi a família do José que enviou todas as despesas para nós chegar, né? E nós já estávamos sem condições. E agora, depois que ele morreu, eu fiquei e estou por aqui ainda até agora e espero que Deus vá enviar alguém que possa me ajudar para me retornar para lá. A senhora recentemente, dona Antônia, ficou sabendo, inclusive, que ladrões estão aproveitando a ausência da família na casa para saquear. A minha filha saiu porque tinha que trabalhar, aí quando chegou, retornou em casa, já tinham arrombado, levado tudo que tinha. E aí ela ficou desesperada, pegou o resto das coisas, se mudou para outra casa dela e ficou lá o restante. Quando ela foi agora, com poucos dias, já foi lá, já tinham destelhado a metade da minha casa lá. Aí eu, para não assustar mais do que já estava o homem naquela situação, fiquei guardando isso só comigo mesmo. O que a senhora precisa exatamente nesse primeiro momento, além das passagens? Eu preciso, assim, de várias coisas, né? Situação de rancho para me manter, porque se eu não levar, como que eu vou poder me manter quando chegar lá? Porque eu não sei, deixei roça, mas eu não sei se quando eu chegar lá eu ainda vou encontrar, né? Até eu for começar todo de novo, vai custar um pouco. Não se preocupe que vai dar tudo certo, viu, dona Antônia? Se você aí de casa puder, de fato, ajudar essa família comprando a passagem, seja dos filhos, seja da dona Antônia, entre em contato através deste telefone, ou você pode vir direto aqui na casa da dona Janaína, que é irmã do seu José de Lima, fica na rua Drummond de Andrade, aqui no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. Mais uma vez, a solidariedade pode ser capaz de ajudar uma família. Mantém para mim a imagem, por favor, e o número do telefone, tá? Dessa família. Mantém a imagem dela para mim, por favor, dos familiares do seu José. 991756921. Vou repetir para você, 991756921. Olha, ô Mário César, eu não tenho dinheiro. Mas tem um amigo que tem um barco, e ele vai ceder essa passagem. Meus amigos, você que tem um barco, você que está acompanhando o programa agora, você que está na Manaus Moderna, se você se sentiu tocado com essa história, eles vieram para cá em busca de uma última esperança, um tratamento para o seu José, só que infelizmente o seu José não resistiu. Se você puder ajudar,
Se você ficou tocado com essa história, tá aqui o número do telefone, anote. Ô Mário, eu vou ver com um amigo meu, eu não tenho, mas eu vou ver com um amigo meu. Ô Mário, eu tenho R$50, serve, eu tenho R$20, serve, eu tenho R$10, serve, o que importa é você ajudar. 99175-6921. Chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam. Olha só, deixa eu ir com a Amanda Amorim agora. Amanda Amorim, que informações você tem sobre essa troca de tiros no Mauazinho, hein, minha amiga? Olá, Mário César Filho, nós estamos aqui na Força Tática, no bairro Praça 14, os policiais militares aqui que atenderam essa ocorrência na noite de quarta-feira no bairro Mauazinho, mais especificamente na Rua Areal. Pois é, Mário César Filho, que situação, né? Um caso que aterrorizou e deixou os moradores do bairro Mauazinho, na zona sul de Manaus, em pânico. Foi uma situação realmente bastante difícil, até para os policiais militares, viu? Porque eles chegaram na comunidade para atender essa ocorrência e tiveram uma certa dificuldade. A situação é a seguinte, Mário César, nós estamos aqui justamente para atualizar esse caso. O que se sabe, de acordo com os policiais militares, é que mais de 20 homens chegaram na noite de quarta-feira no bairro Mauazinho, mais especificamente na Rua Areal, que é considerado uma área vermelha onde o tráfico de drogas rola solto. Esses bandidos, esse grupo, na verdade, chegou na comunidade para eliminar um desafeto de uma facção rival, tudo por conta da disputa pelo território para a venda de entorpecentes. 7 pessoas foram baleadas nessa comunidade, 2 pessoas morreram. Dessas 7 pessoas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. Uma coletiva de imprensa está prevista para começar daqui a pouquinho aqui na Força Tática e o Major Igor Reis vai atualizar esse caso e vai explicar, é claro, o desfecho dessa situação. Eu volto com você, Mário César Filho. Muito obrigado pelas informações, Amanda Amorim. Está aí, portanto, 3 pessoas que foram mortas nesse confronto entre polícia e bandido. Daqui a pouco eu volto com a Amanda. Ei, psiu. Eu volto. Calma, é só uma água que eu vi. Me aguarde. Ô, dona Maria, me aguarde. Eu volto já já.